vai tirar a santidade de Deus, não vai tirar Deus do sério, não vai fazer com que Deus perca o controle e não vai tirar a santidade de Deus. Ele continua sendo Deus do mesmo jeito, independente da gente obedecer ou não. Mas Deus quer que a gente obedeça, porque quem tem a perder com a desobediência somos nós mesmos. Olha aí o prejuízo para Moisés e para todo o povo, porque Moisés não se controlou naquela hora. Aquela hora era para Moisés ter dado uma palavra de amor, ter dito para o povo: sei que vocês estão sofrendo muito, sei que nós estamos há 38 anos nessa marcha por esse deserto, e a caminhada tem sido muito difícil. Difícil para mim, difícil para vocês. Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que nos ama e que sempre cuidou de nós durante todos os dias em que estamos nessa caminhada. E olha só o que Deus me mandou fazer. Deus me mandou falar aqui na frente da rocha. Não preciso nem ferir a rocha. Deus me mandou falar com essa rocha e a rocha vai dar água. E se Moisés tivesse feito isso, ele teria recebido a bênção definitiva, não temporária. Porque a pedra jorrando água era uma bênção temporária. O que interessava é entrar na terra prometida. E justo no finalzinho ele perdeu a bênção. Há 38 anos de caminhada para fracassar no final. Mas Moisés perdeu ali, naquele momento de destempero, de descontrole. Pastor, Moisés não entrou na terra prometida? Nem ele, nem Arão. Deus falou: nem Arão e nem o povo, nem você, Moisés, vocês não vão entrar porque vocês não me obedeceram nesse pequeno detalhe que eu mandei você falar com a rocha. Eu não mandei você ferir a rocha, Moisés. Eu não mandei você humilhar o povo, Moisés. Era para você só ter falado com a rocha, Moisés. Você não me obedeceu. Olha como Deus é rigoroso. Deus avisa logo depois: eu vou recolher o Arão. Fala para o Arão subir no monte junto com seu filho, que vai ser sacerdote depois dele. E você vai junto, Moisés, que você vai acompanhar. Eu vou recolher o Arão. E olha aqui, ó, no capítulo 20 mesmo de Números. Versículo 23. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Aí Arão vai morrer ali naquele monte. Deus fala: despe Arão as suas vestes e veste-as a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. E Arão morre ali. E Moisés? Vamos lá, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 48. Eles continuam mais 2 anos de caminhada. E quando já está praticamente na divisa da terra prometida, Deus fala com Moisés, ó. Deuteronômio 32, 48. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe o monte de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo como Arão teu irmão morreu no monte de Hor e se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção, em Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Aí Moisés sobe lá naquele monte e vai morrer ali, vendo de longe a terra prometida. E Deus lembrando para Moisés: Moisés, você não vai entrar por causa disso. Eu vou deixar você ver de longe, mas você não vai entrar. Lembra que você prevaricou contra mim na frente do povo, Moisés? Na frente do povo você prevaricou contra mim. Você não vai entrar. E Moisés não entrou. Você acha que Deus está sendo rigoroso demais? Mas é assim que Deus quer que seja. Quando Deus fala a sua palavra, você tem 2 opções: obedecer ou desobedecer. Se você obedecer, bênçãos virão sobre a tua vida. Se você desobedecer, é lógico que a tua vida não será abençoada. Aqui mesmo em Deuteronômio capítulo 32, versículo 47, olha o que Deus fala: porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida,
e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, aqui passando o Jordão, ides para possuí-la. Essa palavra não é vã, meu querido. Essa palavra não é vã. Isso que você está ouvindo agora não é em vão. Porque Deus está te mostrando o detalhe, como Ele trabalha. E como Ele quer uma obediência, uma fidelidade à risca. Aquilo que Ele falou, Ele quer que seja obedecido, Ele quer que seja cumprido. Moisés, infelizmente, falhou naquela hora, quando, ao invés de obedecer a Deus, fez o que deu na sua cabeça. Conseguiu o milagre do mesmo jeito. A rocha jorrou água. O povo recebeu aquele milagre, matou a sede, mas a bênção verdadeira, que era entrar na Canaã, na terra prometida, nem Moisés, nem Arão e nem aquela geração, somente a geração de 20 anos para baixo. Somente pessoas de 20 anos para baixo é que podem entrar na terra prometida. Somente pessoas jovens que não estavam na rebeldia, que não estavam na desobediência. A bênção definitiva foi perdida. De que adianta? Olha só. Que adianta você servir a Deus todos os dias da sua vida, com sacrifício, com fidelidade, com perseverança. Aí falta 1 ano para Jesus voltar. E nesse último ano você desvia da fé. Nesse último ano você resolve fazer tudo que dá na tua cabeça, achando que você já é tão experiente, que conhece demais as coisas, que não precisa se prender naqueles detalhes, porque tem tanta coisinha miúda aqui nessa palavra. Para que você vai se preocupar? Você já conhece quase tudo. E é justamente na experiência, na velhice, no passar do tempo, que muita gente acaba perdendo a salvação. Tem gente que fala, não preciso mais ir na igreja. Eu já tenho uma fé tão estruturada, eu já conheço tanto a palavra, que não tem necessidade de eu ir toda hora na igreja. Outra coisa, não tem necessidade de eu ficar toda hora orando. E também já li tanto a palavra, não preciso ficar toda hora lendo a Bíblia. E tem mais, eu já jejuei tanto na minha vida, não tenho que ficar jejuando mais. A pessoa começa a agir pela sua própria cabeça, ela não quer mais saber da vontade de Deus, da palavra de Deus. E é aí que mora o perigo. Quando a pessoa deixa de fazer o que Deus está mandando, no detalhe, para fazer aquilo que ela acha que é certo. Agora, no caso da rocha, vamos entender a profundidade da decisão de Deus. Porque para mim e para você parece uma coisa banal. Puxa, como Deus exigente, hein? Poxa, coitado do Moisés, sofreu que nem um cão ali naquele deserto e agora, por um descuido, perdeu a bênção. Deus acho que foi injusto com Moisés, mas vamos entender por quê. Por que que Deus agiu dessa maneira? O que que aquilo representava para Deus? Olha só, quero que você anote aí, na tua Bíblia, a seguinte referência, Isaías, capítulo 32, verso 2. E lendo lá em Isaías, capítulo 32, versículo 2, nós vamos começar a compreender o significado daquela rocha. Por que que Deus levou a coisa com aquele rigor? Olha o que está escrito aqui em Isaías 32, 2. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Deus está falando de uma pessoa, de um varão. Aquela rocha representava um homem que ia ser um refúgio, um homem que seria a rocha. Voltando então para a palavra de Deus, eu quero que você anote aí também a referência de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 32. E nós vamos ler lá o que diz a palavra, segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versículo 32. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus?
Então aquela rocha representava Deus. Aquela rocha representava um varão. E quem é o nosso Deus, senão o Senhor? Aquela rocha representava o Senhor. Que Senhor? Nós vamos ver uma outra referência, eu quero que você anote aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E aqui está escrito assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra era um varão, a pedra era Deus. Deus é o Senhor, e aqui no Novo Testamento está dizendo que aquela pedra os seguia. Eles estão em lugares diferentes, mas a pedra representa uma pessoa, e a pedra é Cristo. A pedra, a rocha, representa Cristo. Então, na primeira vez, lá em Êxodo 17, quando Deus falou para Moisés: pega a tua vara, a mesma que você feriu o rio, e fere a rocha. Aquilo era uma visão profética de que a rocha, que é Cristo, um dia seria ferido para verter água, para matar a sede dos sedentos. Em João capítulo 7, versículo 37, está escrito que no dia da festa, no último grande dia da festa dos tabernáculos, o Senhor Jesus, ele se pôs de pé, abriu os braços e ele disse: quem tem sede, que venha a mim e beba. Olha ele como a rocha. Quem tem sede, que venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre. E o Evangelho diz: e isto dizia ele a respeito do Espírito Santo que haveriam de receber todos aqueles que nele crescem. Então Jesus é a rocha, é ele que verte a água. Quando Moisés foi ali com a vara e feriu pela primeira vez, estava representando que o Senhor Jesus seria ferido por nós para verter essa água viva. Profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, está escrito: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Então a ferida que a rocha sofreu representava a ferida que o Senhor Jesus iria sofrer um dia, para nos trazer paz e saúde, para nos dar uma vida abundante, para fazer verter a água viva dentro de nós. Então a rocha era Cristo.